Davi. Eu sou a Débora E nós somos a família Leite. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre as experiências do trabalho que a Débora está tendo aqui na França, já agora com um ano de experiência, completando o mês de setembro, e também responder algumas das dúvidas que vocês colocaram ali nos comentários. E antes de começar o conteúdo desse vídeo, eu quero te convidar a assistir o nosso primeiro vídeo, Vivendo na França, e falando sobre o trabalho da Débora, né, sobre essa primeira experiência aqui na França. Também, se você quiser compartilhar aí com seus amigos que têm interesse em vir morar aqui na França, ou até mesmo saber um pouco mais da nossa história, compartilhe aí com eles, curte esse vídeo e comenta se tiver alguma dessas dúvidas que eu não respondi ou que a Débora também não respondeu e que ficou faltando, comenta que a gente pode fazer talvez um vídeo aí parte 3 respondendo as perguntas sobre trabalho aqui na França. Para esse trabalho que você está fazendo hoje, teve algum treinamento especial? Como é que foi esse processo? Quando eu entrei na empresa, eles me encaminharam um curso online. Logo que eu assinei o contrato, eles me deram acesso a esse curso e eu fiz. Quando eu finalizei, já gerou um certificado de que eu tinha terminado esse curso. Isso, e para trabalhar na área de limpeza dessa agência em específico, tem que ter esse certificado, assim como se você quer desempenhar outras funções, como cuidar de criança, cuidar de idosos, ou até mesmo fazer transporte. Jardinagem também, tudo eles exigem ter esse curso, um demonstrativo como que funciona. E além disso, também teve um acompanhamento com uma pessoa nos 2 primeiros dias. Sim, nos 2 primeiros dias eu tive um acompanhamento com uma pessoa que já trabalhava lá há 2 anos, me direcionando para me mostrar aquilo que eu precisava fazer, o jeito francês e o jeito ágil, ser rápido, o tempo todo você tem que ser rápido, porque você tem um tempo limitado ali para você fazer as coisas, né? Não é que nem no Brasil, que normalmente uma faxineira vai e passa, sei lá, o dia inteiro, e vai, limpa uma coisa, limpa outra. Não, aqui é algo assim, bem focado mesmo. Você vai limpar a cozinha, é o balcão, é a pia, o fogão, essas coisas assim, Você né? pode levantar peso? Não, como é que não funciona? pode. Quando é algo muito pesado, não posso levantar. Posso, dependendo do que Arrastar móveis? Não pode. A única coisa que a gente pode arrastar ou tirar, né, do lugar é a cadeira, que dá pra gente colocar em cima da mesa. Mas normalmente a gente não faz quando a cadeira é muito pesada. E se tem caixa no chão que é pesada, não podemos pegar. Escada, se a gente vai subir escada, é 3 degraus o máximo que a gente pode subir, não pode subir mais do que isso. Se for pra limpar alguma coisa em cima, assim. Na teoria, você não deve mexer em nada, né? Não, você pode organizar, eles não ligam muito, mas o ideal mesmo é deixar como tá. Eu não consigo, gente, impossível. Eu não consigo. Se eu vejo uma coisa desorganizada, eu vou lá e arrumo. E meus clientes gostam, nunca reclamaram, então isso é o... É o diferencial, né? É o diferencial que eles gostam, né? Quer dizer, a maioria gosta. Gosta, isso. Antes de escolher esse trabalho de limpeza, você pensou em trabalhar na sua área de experiência? Estética, costura, ou até mesmo confeitaria, fazendo bolos? No início eu não pensei porque eu já sabia que eu entraria num subemprego pela questão da língua, né? De estar limitado. E nessas 3 áreas necessitaria, até costura não tanto, mas aqui não tem um mercado de trabalho tão grande assim pra costura, porque a roupa aqui é barata. Então o pessoal que procura uma costureira normalmente é pra ajuste. Eu não gosto de ajuste, eu gosto de fazer roupa. Então, por isso que eu não pensei em nada. Eu falei, bom, eu vou pegar o que tiver, o que me aceitarem, e aí depois, mais pra frente, quando tiver com um nível melhor de língua, eu vejo pra voltar ou até começar uma nova área de trabalho, né? Bom, aqui pergunta assim, vocês vieram com algum tipo de visto? Não. Qual o documento que a gente tinha? Eu tenho cidadania italiana e o Davi, por ser meu cônjuge, ele pode morar aqui e tirar o documento do país, né? Eu só tenho o passaporte brasileiro. Até hoje é o documento que eu posso usar para viajar. Sim. Aqui também perguntaram onde vocês vivem, a nossa região, onde a gente mora. Tá. Hoje a gente vive na região de Bordeaux, mas é uma cidade chamada Lormont. Que é do lado. Do lado de Bordeaux. No raio de 5 quilômetros de Bordeaux. Porque tem, aqui no mapa existe Bordeaux no meio e várias cidades ao redor, né? Que eles falam aqui que é Rocade, né? Onde passa pela Rocade. Então a gente mora do lado dela. Aqui a gente está bem localizado hoje, é bem legal mesmo, tá bem próximo de tudo. Muito próximo de muitas coisas, igreja, escolas, meninas, tram, ônibus, trem, tudo que vocês imaginar. Que é um pouco distante é o aeroporto, mas isso, a maioria das cidades é assim também. Como a gente não usa muito, então tá tudo certo. É isso mesmo. Por que a gente escolheu aqui? Primeiro porque nosso amigo nos acolheu aqui, era onde ele morava, então a gente queria conhecer através de alguém que já conhecia. E depois porque a gente queria estar inserido em um local que é mais tranquilo, porque a gente pensou em ir para a região de Paris, que era a mais famosa, né, onde tem muita oportunidade de trabalho. Ainda bem que a gente não foi, gente. Olha. Mas o custo de vida lá também era mais alto, as pessoas não são tão tolerantes, tão pacientes.
50% de Paris é estrangeiro. Eles não então, gostam muito de estrangeiro também, então é bem complicado. Aqui eles são bem acolhedores. por um outro lado, como também não tem, assim, tem muito estrangeiro aqui também, mas não tem muito trabalho irregular. Então, Não. se você quer trabalhar, você tem que ter o documento e ponto, né? Um ou outro até aceita que faça o trabalho por fora, principalmente na área da construção. Aí eu já ouvi relatos sobre isso, mas a maioria é com documentação, tá? Aqui tem uma pergunta para mim que diz assim: o Davi teve algum número social temporário? Como ele fez? Ele pode trabalhar? Essa é uma pergunta que por muito tempo eu pude responder que não, né? Eu fiquei de agosto a dezembro sem nenhum tipo de documento, sem nenhum acesso, sem nada. Em dezembro, quando a gente fez o primeiro acesso ao número social, carta vitale, a gente também fez um cadastro no CAF. E o CAF, ele demorou uns 2 meses para dar um retorno para a gente acessar qualquer coisa online. Como eu não tinha documento nenhum nesse sistema, o CAF me deu um número temporário. Só isso. Mas não serve para nada além de colocar que eu sou cônjuge de um Eu europeu. acho que era só para acrescentar junto no cadastro lá que ele era casado comigo e estava no vínculo da família, né? Isso, porque o CAF ele faz essa análise de renda, de benefícios do governo, e como eu morava junto, então eu tinha que participar disso no sistema. E o cálculo, eles fazem um cálculo de pessoas para o salário, aí dependendo do salário, eles dão um auxílio. Isso. Então, como no meu nome, no caso que eu tinha um número social, eles calculavam 3 pessoas dependentes de mim, então isso acabou auxiliando para eu conseguir esse auxílio do governo. Você trabalha final de semana? Não, graças a Deus. Mas eu que escolhi. Poderia ter escolhido trabalhar final de semana também. Só que como no início ali a gente ficava naquela dúvida, né, de quando que ia sair o documento do Davi, então eu já me precipitei e falei para eles que eu não poderia trabalhar final de semana porque por conta das minhas filhas, né? Depois de quanto tempo você tirou férias? Eu entrei em setembro, eu tirei em dezembro, no Natal. Foi Natal e Ano Novo que eu tirei. Foram 3 dias contados, mas ao total foram 8, porque a maioria dos clientes anularam o serviço, então daí eu não precisei trabalhar. Só retomando, ela falou isso, a gente falou isso no primeiro vídeo, mas aqui você trabalha um mês, você ganha 2 dias e meio de férias. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, na teoria ela já teria 10 dias para poder tirar de férias. E isso, eles pedem uma programação de pelo menos 2 meses antes para você pedir esse tipo de folga, né? Principalmente quando é folga de final de ano, férias de final de ano, eles pedem normalmente setembro, máximo outubro, pra gente estar falando os dias que a gente quer de férias. E assim eles já organizam, vê o planning de todo mundo, né? A agenda de todo mundo, para ver se conseguem adequar a agenda para essas férias. A grande realidade com relação às férias é o seguinte, é que ela pede férias porque não tem certeza se o cliente vai anular. Porque se ele não anular, e for o dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, ela vai ter que trabalhar normal. Porque de folga mesmo, são 2 dias só que eu tenho. No ano, né, de feriado. Eu tenho só no dia 25 e no dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador. Provavelmente aqueles clientes que já ficam trabalhando em casa, então eles já estão acostumados, então para eles não tem problema. E o que a gente percebeu aqui na França é que o francês ele não gosta de trabalhar no feriado. Então, no começo, a Débora trabalhava todos os feriados porque não tinha essa ideia, né? E aí eles falavam que se eu não quisesse trabalhar no feriado, eu poderia avisar em torno de 2 semanas, mais ou menos, né, com antecedência, ou até antes, né, normalmente eles pedem bem antes para conseguir organizar, né, para colocar alguém no meu lugar. E aí, para eu não trabalhar nesse dia, isso é descontado das minhas férias. Então, se é um dia de folga no mês, no caso um dia de feriado no mês, eu vou lá e isso é descontado das minhas férias. Quando é anulado, você não recebe nada, né? Vamos supor que uma cliente tenha 3 horas no teu planning e aí ela anula, às vezes ela anula uma semana antes, às vezes ela anula no mesmo dia e a empresa liga pra gente falando que anulou. E essas 3 horas a gente não vai receber. Aconteceu uma vez que eu cheguei na cliente, essa cliente era que estava em casa, né? Eu não tenho a chave da casa. E aí eu cheguei lá e não, a cliente não estava. Eu fiquei 1 hora esperando, a cliente não apareceu, eu liguei pra agência e aí eles falaram que por eu ter esperado e a cliente não ter avisado que ela não estaria, não iria anular, então eu recebi essas horas. Então eu recebi essas 3 horas mesmo não tendo trabalhado. Mas foi um caso à parte que nunca mais aconteceu. Mas normalmente quando a cliente anula com antecedência, daí eu não recebo nada. Então vamos supor que os 2 clientes do mesmo dia anularam, aquele dia eu não vou receber nada. Mas se eu peço uma folga no dia, descontado das minhas férias, eu vou receber como se eu tivesse trabalhado. Um dia de trabalho. Observe bastante isso, tá, gente? Nos contratos de trabalho daqui, normalmente não vai aparecer que você tem
5 semanas de férias. Vai aparecer que você tem 25 dias. É que eles contam só o dia da semana. Isso. Então, cada caso é um caso, né? Cada empresa tem uma regra também. Depois, então, eu tirei no mês de julho, no começo de julho, foi junto com as férias das meninas. Depois de um tempo, também tirei mais, agora em outubro, eu tirei 2 dias. E o detalhe é que a própria empresa, ela sugere no contrato de trabalho, ali nos papéis de iniciação, que você tire o seu maior período de férias entre o período de férias do ano, que férias de verão. E eles pedem também para não tirar 30, 25 dias direto. Seguidos, porque isso complica para eles em questão de agenda. Eu acho melhor tirar vários dias de férias, porque acaba que você descansa melhor, né? Você teve alguma alteração nos horários de trabalho ou nos dias da semana? Isso aí é o que mais tem. Por solicitação e por solicitação da agência, como é que foi? É o que mais tem. Quando a gente assina o contrato, a gente coloca uma grade de horário lá, mais ou menos, que a gente quer que eles acrescentem os clientes, né? Quando eu entrei, eu coloquei das 8 às 4, que era mais ou menos o horário que as meninas entram na escola e depois saem, ou até pela questão de não ficar muito tempo no período escolar, né? Como eu queria isso. E até na escola que elas estudavam antes, elas saíam às 4h30, então dava super tempo de eu sair do meu trabalho e ir buscar elas. Mas teve muita alteração nesse um ano, assim. E no início eu fiquei 6 meses no castelo, trabalhando no castelo, que era na parte da manhã, eu trabalhava todos os dias lá. E aí depois eu pedi pra tirar, porque tava muito longe pra mim. Eu pedi pra eles tirarem. Quando eles tiraram, aí eles mudaram todo o meu planinho na parte da manhã. E aí foi acrescentando novos clientes. E principalmente na quarta-feira, que é o horário que normalmente nas cidades não tem escola, tem muita rotatividade. Nossa, desse tempo eu passei por vários clientes na quarta-feira, porque a maioria não quer colocar na quarta porque os filhos estão em casa. Então, normalmente, ou é um idoso, ou é um casal, alguma coisa assim que pede, mas às vezes é um período curto, um mês, ou só 15 dias, então aí ficava sempre nesse troca-troca. E quando tem criança, porque teve uma casa que tinha criança, às 4 da manhã, eles entendiam que era importante a casa ficar vazia. Eles às vezes levavam as crianças pro parquinho, pra passear. Nem sempre. Mas às vezes chovia, às vezes era férias escolares, não tinha o que fazer. Então às vezes as crianças estavam lá no meio da bagunça também. Esse é um detalhinho aí bem complicado. Faz mais ou menos um mês que eu pedi pra eles tirarem a minha quarta-feira, né? Pra eu poder me dedicar às meninas, né? Porque aqui elas estudam na parte da manhã e na parte da tarde elas fazem aulas de instrumento, de dança, coisas assim. Então eu entendi que eu precisava realmente tirar esse dia pra elas, né? Principalmente porque a gente queria que logo o Davi vai começar a trabalhar, então eu vou precisar ter esse tempo pra conseguir fazer isso pra elas. E eles, desde o início, a gente deixou avisado que na quarta-feira eu não iria trabalhar quando ele começasse a trabalhar, porque eu iria me dedicar a elas. E eles são bem flexíveis a isso. Tá deixando de trabalhar um dia, mas os outros dias estão completos. Então não vai ficar E por vários meses, assim, eu passei perrengue com isso, porque tinha dias que eu trabalhava 2h30, 3 horas. Depois não trabalhava mais. E aí tinha dias que eu trabalhava 8, 9, teve uma vez que eles acrescentaram 9 horas, eu falei, não é possível, gente. Aí eu fui, reclamei, falei, não tem como. Um dia eu trabalhar 3h30, 4 horas, e o outro dia eu trabalhar 9 horas. Eu falei, não, dá uma equilibrada, porque senão eu chegava assim, exausta. E outra, o último cliente sempre sai no prejuízo, porque daí você não tem mais força pra trabalhar, então aí complica, né? Teve alguma dificuldade com a empresa? Tem algum feedback ruim? O feedback ruim é a questão da organização, que eles não têm muito essa organização. Também muita gente, né? A gente fica pensando assim, realmente tem muitas pessoas ali, então eles têm que organizar o planinho de cada uma, pra ver se tá certo, se não. Tipo, teve várias situações que na quarta-feira eu trabalhava só de manhã, porque eles não acrescentavam cliente de tarde. Então, assim, foi algo que realmente eu falei que eu pensava como uma falta de organização. Aí quando eu falava, eles, não, tudo bem, eu vou colocar outro dia. Ou, não, eu vou tirar. Teve um mês, esse ano que passou, que ela trabalhou muito por conta de a empresa ter dado férias para muita gente e ela estava trabalhando, e era uma das únicas. Então ela tinha que cumprir os horários e eles faziam, às vezes, por exemplo, na hora das 8 às 4, eles enchiam das 8 às 4 de clientes. 15, 20 minutos de almoço só e o resto tudo trabalhando, assim. Foi e por bem outro lado, por vários meses, ela fazia, às vezes, um cliente de 2 horas da manhã e um de tarde tendo 2h30 de almoço. Tem cliente que é mais duro, que, não, eu só posso esse horário. Mas a maioria tem flexibilidade. E a maioria não trabalha em casa também. Ou trabalha em casa. Então pra eles tanto faz, sabe? Tipo, tem uma cliente minha que eu até achei, não, ela pediu preferência por mim, mas aí eles falaram, não, mas só pode estar horário. Quando eu fui conversar com ela, não, Débora, mas como eu te conheço, não tem problema, você pode trabalhar a qualquer horário. A empresa não falou pra mim nada, mas tem alguns clientes que são mais, assim, difíceis. E é legal falar sobre isso, porque tem uma pergunta aqui que é bem interessante. Você se apegou a algum cliente em específico? Como é que foi? Por que você se apegou? O
que a cliente fez de diferente, né? Tem clientes que são muito, muito gentis, né? Tem a paciência de te auxiliar também na conversa, porque, querendo ou não, ainda sou muito limitada na língua, né? Eles têm essa paciência de te entender, de conversar, de perguntar. No momento que ela saiu do castelo e começou a trabalhar mais em casas, a ter mais clientes em casa, aí ela começou a ter uma prática de conversação melhor. Sim, tive um pouco mais, porque alguns dos clientes também ficam em casa, então pelo menos ali uns 5 minutinhos eu tenho pra conversar com a pessoa, né? Então, assim, são pessoas muito, assim, amáveis mesmo, que até perguntam da minha família, algumas das vezes, né, deram algumas coisas pras meninas, então isso foi, assim, surpreendente, né? E teve alguns clientes que eu fiquei pouco tempo, mas eu me apeguei também. Hoje eu tenho 3 clientes que eu gosto muito. Quando falam de mudar, eu já falo, ai, não muda, não muda. Tem uma vivência com a família, tem uma vivência com os filhos, né? Que às vezes os filhos estão em casa. Então, todos da casa, não é só a esposa ou só o marido. Eles todos participam disso, de conversar, de saber como você tá, de ter a curiosidade de perguntar, você é do Brasil? O que você vai fazer aqui? Tipo, um vínculo, né? Criar isso que... E a pessoa que dá abertura, né? A pessoa que dá abertura pra poder conversar, pra poder falar sobre a vida, tomar um café, às vezes também. Eles oferecem café aqui perto pra eu chegar. Dá um cafezinho, ficava na minha cabeça, meu Deus, eu preciso trabalhar, eu tenho tanto tempo pra eu trabalhar assim. Mas, depois de um tempo, como eu comecei a me acostumar e também a organizar mais o tempo, certo? Eu sabia que tinha uns minutinhos ali que dava pra fazer isso. E eu comecei a ver a importância, cara. Isso cria uma confiança, né? Tenho até uma cliente que ela não tinha dado a chave pra gente. E depois de quase um ano, acho que fazia uns 8 ou 9 meses que eu tava trabalhando com eles, e às vezes eles tinham que sair e eles não queriam anular, porque eles precisavam que passasse a casa. Então aí eles começaram a deixar a chave debaixo do tapete pra mim. Foi o primeiro passo dali da confiança. Como eles viram que mesmo eu estando sozinha na casa, eu fazia tudo certo, não deixava nada, não pegava nada, no caso, né? Eles confiaram em mim e falaram, Débora, eu vou dar a chave pra você. Eles deixaram bem claro, assim, quando deixaram o bilhete, olha, a gente confia em você, por isso que a gente tá fazendo isso. Tem até um relato legal que pode falar, né? Agora, nesse mês de setembro, teve um dia que ela fez brigadeiro. Ah, sim, né? E deu aí para esses clientes como uma forma de gratidão, né? Por sempre ser muito receptivo, por ajudar. E os feedbacks, assim, ai, que coisa gostosa, quero como que tu fez, né? Quero encomendar pro meu aniversário. As minhas filhas ficaram aqui degustando e falavam coisa gostosa, porque para eles é um doce muito doce. Né? Eles não têm o hábito de usar muito leite concentrado. Porque na mente deles, eu fazer o meu trabalho já é muito bom pra eles, né? Então, quando eu fiz esse a mais, eles se surpreenderam. Tipo, como assim? Você já faz trabalho, você já, né? Faz o que precisa. Então, quais as principais dificuldades de se trabalhar com limpeza aqui na França? Primeiro, que aqui eles não limpam direito, né? Deu aqui boa, sabe? Não tem um negócio pra esfregar. Não. Eu tô com cheiro de vinagre. Eu falo, eu tô aqui, voltei vinagre. Mas eu tive que acostumar, né? Porque tem casa que eles não querem só vinagre. Quando eu chego numa casa que tem água sanitária, aí eu fico feliz da vida. Ai, tem um negócio que deixa lá de molho lá, me intoxico mais, fica brilhando o banheiro. Não, e tem produtos que são muito específicos, anticalcário, tem 300 mil produtos. Que a água aqui é muito diferente do Brasil, então a gente sente na pele, sente no chão, sente nos produtos, nas panelas. Até funciona. Só que demanda muito mais esforço. Eu vou dizer que essas pessoas também não têm um aspirador que preste, um passapano que preste, qualquer coisa. Aí a gente tem que se virar com o que tem. Eu falo a gente porque eu fiz limpeza, gente, pela Débora algumas vezes numa pessoa que a gente conhecia. Isso. Então, eu criei uma experiência justo com aquela que não gostava de produto químico. Então, assim, o tempo é uma dificuldade. O fato de eles não limparem direito é outra dificuldade. Eu acho que uma outra dificuldade bem complicada também é os equipamentos para se limpar. E aí, até com relação... Não tem paninho. Ai, meu Deus. Bem ruim mesmo, tá? Isso aí tem, assim, 50-50, vamos dizer. 50 cuida disso, 50 não cuida. E pra resolver isso, gente, a gente tomou uma iniciativa própria, nossa, não tem nada a ver com a empresa. Comprar alguns equipamentos que vai ser nosso, né, da nossa casa, que a gente usa em casa também. Pra facilitar o trabalho também. Porque tava gerando um esforço físico muito grande pra Débora e um desgaste corporal, que é uma dificuldade também que ela vai falar depois, mas que complicou muito. Então a gente adquiriu uma escovinha elétrica para limpeza de banheiro, banheira, cozinha, tudo. E também a gente adquiriu um aspirador com vapor, que ele é um aspirador doméstico, tá, gente? Não é um aspirador profissional. Não. Ele é limitado, tem que ficar trocando paninho, tem que colocar água, mas que já deu uma baita ajuda. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele aspira e passa pano a vapor. E o bom do vapor também é que limpa profundamente. E, meu Deus, é muito bom. Ele é um pouco pesadinho, mas já facilita a minha vida. Um investimento muito bom, que me ajudou bastante. Diminuiu um pouco do meu trabalho, né? Realmente era bem complicado. Eu acho que o desgaste físico é o quarto... ponto negativo aí de dificuldade para se trabalhar com limpeza. E assim, a grande realidade das mães, das mulheres que moram, né, que são do lar, é que você limpa a sua casa, mas
você administra a limpeza. Mesmo que você limpe tudo de uma vez, você limpa em um dia. Você não limpa a casa todos os dias. Porque você vai mantendo, né? Porque até tem casa, assim, muito preparado. Eles têm aquele aspirador robô, então eles deixam ligado o dia inteiro. Então o chão normalmente é uma coisa que eu não foco tanto, porque eu chego na casa, tá limpo, tá? Tudo certo, entendeu? E eles mantêm. Nossa, eu chego na casa assim, tá praticamente limpa, assim, é coisa mínima, de respingo. Eles não limpam grosso, né? Mas tá, é a pessoa que mantém. Agora, tem casa que a gente chega, a cena de terror, tudo sujo, tudo, chão cheio de migalha pra espalhar. Bancada. Meu Deus, quando chega essa história. Caos, passa um furacão. É. A Débora passou aí por 2 vezes no médico com dores corporais, para ver se era normal, dores nos braços, ombros. Articulações. E aqui, para tudo que é isso, que não é o osso, né, que é muscular, eles dão paracetamol. Então, aqui, o nosso remédio de dor não é Tosflex, que saudade, me faz muita falta. Dorflex não existe. Ibuprofeno piorou. Qual foi o teu maior salário e o teu menor? No início, acabava que meu salário saía um pouco maior, porque eles reembolsavam a gasolina. Só que era elas por elas, né? Porque daí, aquilo Era que eu gastava, eu 200 euros a mais no salário. mas não contava tanto. Eu acho que o maior salário que eu recebi foi 1.200, né? Que foi o mês que eu trabalhei cheio, que foi em agosto. E o menor foi o primeiro, foi 800 euros que eu recebi. Eu chorei, eu falei, eu não acredito que eu trabalhei tudo isso pra receber 800 euros. E, gente, assim, ó, dica aí pra quem quer trabalhar com isso. Tem a opção de trabalhar por conta própria, né? De ter a tua própria empresa e trabalhar com um aplicativo faz essa gestão de horários. Mas assim, dependendo da questão dos horários, você consegue administrar para ter um cliente à tarde, um cliente de manhã e ter a carga cheia. Normalmente os clientes que é de 2 e 2 horas e meia, eles demandam muito trabalho em pouco tempo. Então, se você vai administrar, já coloca em um mínimo de 3 horas para trabalhar com uma empresa, numa casa, e também faz a tua gestão de cobrança. Né? Se for 5 cômodos, então eu quero 5 horas e tantos euros a hora, né? Porque quem quer esse tipo de trabalho vai pagar um preço maior. Não é uma coisa assim muito barata, sabe? Claro, também tem opções, até a gente trabalhou por um período aqui direto com o cliente e esse serviço foi mais caro. E não é o mesmo valor de hora que uma pessoa que contrata uma empresa vai pagar. Então, você consegue fazer essa administração e a dica é essa, assim, ó, você consegue ganhar mais trabalhando para ti mesmo do que trabalhando para uma empresa, para uma agência. A vantagem da agência é que você não se preocupa com nada, né? Eles que botam os clientes, eles que fazem a gestão. Em nenhum momento a Débora aqui na França, esse 1 ano que ela trabalhou, ela chegou a alcançar o salário mínimo. Porque o salário bruto, em termos, ele é 1.700 e pouco, mas o líquido é em torno de 1.300 e alguma coisa, não é muito. Então ela sempre recebeu abaixo de 1.300. Por quê? Porque a carga horária que ela tinha, diária, não dava o suficiente para conseguir fazer essa gestão. Quando ela tinha essa disponibilidade de horário, a agência não colocava os clientes ali para completar. Então, das duas, uma. Quando ela tinha, não tinha cliente. Quando ela não tinha, ficava apertado de colocar os horários para encaixar, né? Então, você pensa em mudar de trabalho? Já pensou em alguma área em específico? Com certeza. Por mais que eu seja pegada nos meus clientes, eles mesmos falam, ai, mas que pena, né? Que eu já comentei alguma coisa com eles. Mas é algo que eu preciso. Então, né, eu já pensei em N possibilidades, que eu ainda sou muito limitada. O meu nível de francês, questão de compreensão, é muito maior do que o meu nível de fala. Diminuir ou parar de trabalhar é focar na língua. Penso também em aprender uma nova língua, que é o inglês. Pela questão também, se for trabalhar em um local comercial que é muito turístico, isso também eles exigem. Então já vai ser algo a mais no meu currículo. No primeiro momento seria isso e mais pra frente, não sei. Isso, gente, com relação à mudança de trabalho, a França ela tem N possibilidades para isso, tá? Esse processo que a Débora comentou de estudar a língua, de verificar outras empresas, outras profissões, ele é muito aceitável aqui na França. Porque as pessoas incentivam a você ser feliz naquilo que você trabalha. Então, por exemplo, se ela quer trabalhar, por exemplo, como veterinária, fazer uma graduação de veterinária, antes de fazer a faculdade, antes de começar o curso em si, eles vão sugerir para ela fazer um estágio não remunerado. Vai mostrar como é o dia a dia da profissão por um tempo, os casos que acontecem, para ela entender, eu quero isso mesmo ou não é muito a minha área. Para que isso aconteça, precisa ter uma organização financeira, precisa que, no nosso caso, que pelo menos esteja trabalhando. Isso, gente, é uma oportunidade, um privilégio que eu tive
estando esse 1 ano e 2 meses aí sem poder trabalhar, de poder continuar estudando. Hoje, eu me permito fazer entrevista em locais que não é tão subemprego, mas ainda também não é emprego top. É intermediário. Porque eu consigo falar, eu consigo responder as perguntas que o gerente faz, que o responsável faz. Quando eu não entendo, eu explico a minha situação, mas eu consigo, de alguma forma, com o meu vocabulário, com o meu dia a dia, consigo me comunicar. Existem profissões que vai demandar de mim um vocabulário diferente. Mas o que eu coloco na minha cabeça é o seguinte, que quando eu começar a trabalhar, esse vocabulário vai vir. Porque eu não tenho como me cobrar de saber tudo agora, o dicionário inteiro, se eu não estou atuando, se eu não estou trabalhando. Na minha área administrativa, eu sei, porque é onde é a minha área de domínio. Assim como hoje a Débora sabe tudo sobre limpeza, tudo sobre gestão de casa. Estudar a língua vai ser muito importante. Sim. E no meu caso, eu passei esse 1 ano praticamente inteiro estudando, se não sozinho, no curso, associação, particular, enfim. E isso foi muito, muito importante para agora esse novo processo que eu vou viver, já com o título de sigilo, né, para poder achar um emprego e fazer os meus processos em particular. E também conseguir me defender, porque no começo a gente aceita tudo, né? A gente não sabe detalhes, a gente não sabe as regras, e agora a gente consegue se defender, a gente consegue falar, a gente consegue intermediar, né? E nas escolas também, as professoras conseguem conversar com a gente, professores, tudo, facilita muito o processo, né? Então, a dica que eu posso dar com aquele que não trabalhou esse 1 ano é, se você não trabalhar por conta de um documento ou por uma oportunidade de poder estudar, foque na língua. Estude, principalmente conversação, e é uma coisa que vai ser muito importante para o teu emprego que tu vai escolher no futuro. E só pra gente terminar esse vídeo, gente, então eu quero agradecer aí todo mundo que tem comentado, né, nos nossos conteúdos. Continue nos acompanhando, nós queremos muito fazer vídeos externos para vocês também. Agora tá chegando um clima aqui mais frio, a cidade muda um pouco, a gente pode talvez gravar algo mais nesse sentido. Se vocês quiserem também, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando a minha rotina, como que funciona, como que é o meu trabalho, comenta aqui embaixo que daí eu vou dar um jeitinho de me esforçar para conseguir fazer isso. Exatamente, é porque a gente acaba ficando com receio, porque não é a nossa casa, né, gente? É a casa de outras pessoas. E isso acaba complicando. Mas eu acho que sim, seria legal um vídeo de uma rotina, talvez, fora de casa, desde acordar até o momento de chegar em casa, porque vai mostrar a realidade, né? Aqui a gente tá falando, mas o real oficial é o deslocamento, é chegar e ver como tá a casa em si, né? Mas vai ser muito positivo. Gente, então esse foi o primeiro vídeo aí respondendo perguntas sobre trabalho. Se tem algum outro tipo de vídeo que vocês queiram que nós façamos, manda aqui nos comentários que a gente vai pensar, trabalhar pra dar o melhor aí pra vocês, o melhor conteúdo, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.